Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, trazendo para vocês a continuação da nossa unidade 5, na qual a gente fala então da questão da equação de balanço de energia, né, a equação fundamental da hidrodinâmica, que é a equação de Bernoulli, né? Então, trabalhando ali com o início, né, com várias considerações, vários fatores simplificatórios, né, ou condições, né, estipuladas, e uma das aplicações que a gente também tem dentro da equação de Bernoulli é o tubo de Pitot. Tá? O que é um tubo de Pitot, tá, gente? O tubo de Pitot é um sensor de pressão, tá? Que ele possibilita a medição de velocidade de fluidos. Tá? Ele é muito utilizado dentro, né, ou melhor, em laboratórios, tá, para fazer simulações de hidráulica e aerodinâmica. Tá? Então ele também trabalha com essa questão do fluxo de ar, né, ou de gases. Tá? Então esse aspecto também ele é muito utilizado. Tá? Na maioria das vezes ele é muito usado dentro desses laboratórios, tá? Mas nós temos uma função dele muito evidente, que é a aplicação em aeronaves. Tá? Dentro das aeronaves, ele vai possibilitar o cálculo da velocidade dos aviões. Tá? Então ele possibilita esse cálculo, a medição da velocidade que o avião se encontra, né? Para o próprio piloto ele conseguir saber a velocidade que ele se encontra, já que o dispositivo mecânico com umas rodas nos carros não é possível. Né? Então você trabalha para fazer a medição de velocidades, tomando em comparação a variação de pressão. Tá? Então o tubo de Pitot, ele basicamente é um tubo com uma certa curva, tá? Na qual você vai conseguir fazer a verificação, né, dessa altura manométrica formada pelo fluido que está escoando sobre ele e realizar essa diferença de pressão entre dois pontos. Tá? No caso de um perfil aerodinâmico, ele é visto desta forma. Né? Então você tem aqui a entrada de ar, tá? Ela vai gerar uma pressão aqui interna que vai possibilitar a verificação dessa velocidade com que o avião se encontra. Tá? Então, o funcionamento consiste em determinar a velocidade pela equação de Bernoulli em relação à pressão total. Né? Então, a pressão externa ao dispositivo e a pressão estática, né? A pressão manométrica da região interna, né? Já que ela vai ter uma pressão ali sendo gerada, que pode ser obtida por meio de um manômetro. Tá? Então, se a gente pega a equação de Bernoulli, neste caso, tá? Você vai ter alguns fatores simplificatórios, onde que a pressão total, tá? Que vai ser aplicada então na região externa, vai ser realmente a pressão total, tá? Toda modelada pela equação de Bernoulli, vai ser igual à pressão manométrica, tá? Mais a carga cinética, né? Então, ρ vezes V elevado ao quadrado dividido por 2. Então, no caso aqui, a gente usa o ρ do ar ou do fluido em escoamento. Tá? E nós temos então que a velocidade com que se dá esse escoamento, tá? Como ele não tem redução, então você não vai ter o vislumbre ali de uma variação de velocidade entre dois pontos, ele vai medir a velocidade naquele ponto, e ela é dada pela raiz quadrada de 2 vezes a variação de pressão dividido pelo valor da massa específica. Tá? Então vamos ver aqui uma aplicação. Um tubo de Pitot é inserido em um escoamento de ar para medir a velocidade do escoamento. A pressão estática é medida no mesmo local do escoamento com uma tomada de pressão na parede, tá, gente? Tomada de pressão na parede é na parede do conduto, tá? Então não é necessariamente uma parede, tá? A parede do conduto. E a tomada é conectada ao tubo de Pitot por um manômetro em tubo U, né? Então nós temos aqui esse manômetro. Poderia ser outros, tá? Mas no caso aqui um manômetro em tubo U, tá?
conforme a ilustração na figura 12. Então a gente tem o fluxo de ar passando, esse ar ele entra nesse conduto, né, aqui no tubo de Pitot, e ele vai gerar uma pressão. Tá? Então a pressão gerada por esse fluxo de ar vai mover esse mercúrio aqui, gerando esse desnível que a gente consegue perceber. Então você tem uma pressão estática aqui dentro, e você tem a pressão externa fazendo uma pressão, né, gerando uma força sobre essa região, gerando esse desnível. Tá? Se a diferença de pressão é de 50 milímetros de mercúrio, né, então ele está falando referente à coluna de mercúrio, tá? De peso específico 136 mil newtons por metro cúbico, e a massa específica do ar é de 1,23 kg por metro cúbico, determine a velocidade do escoamento. Tá? Então é uma pergunta bem mais tranquila, né, em relação ao tubo de Venturi, tá? Onde que a velocidade de escoamento vai ser dado para o tubo de Pitot pela raiz quadrada de 2 vezes a variação de pressão dividido pela massa específica, no caso do ar, tá? Bom, precisamos da variação de pressão. Como que a gente calcula a variação de pressão no manômetro em U? Pelo desnível, aplicando então o teorema de Stevin. Tá? Então, o teorema de Stevin nos fala que a variação de pressão em um fluido estático, né, que é a situação que nós temos, equilíbrio estático, você vai ter que é a massa específica do fluido do manômetro, então é mercúrio, Hg, vezes a variação de altura ou o desnível gerado pela essa diferença de pressão. Tá? Então a variação de pressão, ou a diferença entre elas, tá, vai ser dado por 136 mil vezes a variação de altura, né, que é de 50 milímetros. Né? E 50 milímetros é igual a 0,05 metros. Né? Tomar cuidado porque o peso específico é medido em newtons por metro quadrado. Tá? Então vamos fazer essa continha aqui para determinar a nossa variação de pressão entre os pontos, né, interno e externo, ou pressão estática. Tá? Então nós teremos aqui 136 mil vezes o 0,05, tá? Nós vamos ter como resposta 680 Pascal, 6.800 Pascal, tá? De variação de pressão. Tá? Então, aplicando na nossa equação, nós temos a raiz quadrada de 2 vezes esse valor, tá? Então, multiplicado por 2, a gente vai ter 13.600, tá? 13.600 dividido pela massa específica do ar, que é 1,23. Tá? 1,23, segundo o enunciado, né? Lembrando que o peso específico do ar ele varia muito, já que o ar ele é altamente compressível, já que ele é um gás. Né? Então, dividido aqui por 1,23, nós vamos chegar que a velocidade de escoamento é de aproximadamente 11, tá? 11, na verdade, deixa eu refazer aqui, que minha calculadora está um pouquinho ruim. 13.600 dividido por 1,23. Esqueci aqui da raiz quadrada, né? Vai dar 11.056. Alguns quebradinhos, né? A gente vai extrair a raiz quadrada desse valor, então raiz quadrada desse número, a gente vai chegar em aproximadamente, a minha calculadora não está me ajudando nesse momento,
raiz quadrada de 13.600 dividido por 1,23 Bom, deixa eu abrir a calculadora aqui, que essa minha calculadora científica, o visor dela já não está apresentando mais nada. Mostra parcialmente os resultados. Então vamos aqui. Tá? Então teremos a raiz quadrada. Né? Interessante que nessa calculadora o modo de trabalhar é um pouquinho diferente. Então a gente vai ter aqui 13.600 dividido por 1,23, né? Então nós temos esse resultado, 11.056,91, e vamos extrair a raiz quadrada desse número, tá? Que vai dar para nós, então, 105,15 aproximadamente, tá? Então, 105,15 metros por segundo é a velocidade do escoamento. Né? Poderia calcular a vazão do ar, né? Lembrando, né? Vazão volumétrica, já que nós temos a velocidade. Porém, né, para isso a gente precisaria saber a área da seção transversal onde ocorre o escoamento. Tá? Mas ele, nesse caso, só queria que a gente determinasse a velocidade. Tá? Pessoal, então esse é o último vídeo da nossa unidade. Tá? Aguardo vocês na nossa aula. Grande abraço, bons estudos, fui!